Capítulo 2. Jesus e reencarnação. Não fosse Jesus reencarnacionista, toda sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa, com o consequente crescimento para a liberdade a que aspira. O amor por ele ensinado, se não tivesse como apoio a bênção do renascimento corporal, ensejando o recomeço e reparação, teria um caráter de transitória preferência emocional, com a seleção dos eleitos e felizes em detrimento dos antipáticos e desditosos. Com o apoio na doutrina dos renascimentos físicos, ele identificava de imediato quais os necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde ou não, tendo em consideração os fatores que os conduziam ao sofrimento. E, por isso mesmo, nem todos aqueles que lhe buscavam ajuda logravam-na ou recuperavam-se. Porque sabia ser enfermo o espírito e não o corpo, sempre se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade de que se revestia cada homem. Sabendo acerca da fragilidade humana, emulava a fortaleza moral, fiel à lei de causa e efeito vigente no mundo. Só um instantinho, Elisa. Nem todo mundo aqui estava ontem, né? Mas você vai lembrar, porque você estava presente, como falou exatamente disso, né? Das mazelas, né? Das nossas complicações, né? Que a gente se preocupa, às vezes, em cuidar muito do corpo, e o problema não está ali, né? Está em outra esfera, né? Como ele diz aqui, né? Porque sabia ser enfermo o espírito, e não o corpo, né? Que é o que a gente precisa realmente trabalhar, né? É a nossa mente, é o nosso espírito. E o corpo vai responder como consequência daquilo que vier do espírito. Não apenas no diálogo mantido com Nicodemos vibrou a sua declaração quanto à necessidade de nascer de novo. Ela se repete de forma variada em outras vezes, confirmando o processo das sucessivas experiências carnais, método misericordioso do amor de Deus para o benefício de todos os espíritos. Nenhuma surpresa causara aos seus discípulos a resposta a respeito do Elias que já viera, assim como a indagação em torno de quem ele seria, segundo a opinião do povo, em razão de ser crença quase generalizada à época a pluralidade dos renascimentos. Espírito puro jamais enfermou, enfrentando os fatores climáticos e ambientais mais diversos com a mesma pujança de força e saúde, a se refletir na expressão de beleza e de paz nele estampada. Quem o visse jamais o olvidaria, e todo aquele que lhe sentisse o toque amoroso ficaria impregnado pelo seu magnetismo para sempre. É verdade que não poucos homens que foram comensais de sua misericórdia aparentemente o esqueceram. Todavia, reencarnaram-se através da história, recordando as multidões e ainda hoje se encontram empenhados em fazê-lo conhecido e amado. A psicoterapia que ele utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Por tal razão, jamais condenou a quem quer que fosse, sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria, bem como da consciência divina. Sem preferência ou disputa por alguém ou coisa alguma, a tudo e a todos amou com desvelo, albergando a humanidade de todos os tempos no seu inefável afeto. Espalhou missionários pela terra, falando a linguagem da reencarnação,
até o momento em que ele próprio veio confirmá-la, acenando com esperança futura de felicidade para todas as criaturas. Não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se não o fizer, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Infelicitado por alguém, perdoa-o, desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. A reencarnação de que te utilizas é concessão superior, que não podes desperdiçar. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de puro amor. Abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto para adentrares no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele acentuou. Algum comentário antes de entrarmos no próximo capítulo? Sempre tem, né? Daqui a pouco alguém começa. Então, começarei eu. Esse trecho todo aqui, né? Final do perdão, da sua ação, da reencarnação, é algo que de uns tempos para cá, né, quem é mais próximo a mim sabe disso. Eu tenho trabalhado muito, né? Eu converso com o pessoal que eu entendi que eu vim aqui para resolver algumas dívidas. E muitas das ações que eu tomo e muito daquilo que eu faço no meu dia a dia para melhorar as consciências, eu brinco que é porque eu não quero carregar mais uma dívida para a próxima encarnação. Que eu quero poder ter o prazer de reencontrar as pessoas e estar ligada a elas por sentimentos bons, por coisas que foram boas, por ações que foram de bom coração, e que eu não quero ficar ligada e me conectar às pessoas por sentimentos ruins, de baixa vibração, para que a gente tenha que se encontrar necessariamente de novo para resolver isso. Então, já tem uns anos que eu venho caminhando nessa trajetória de tentar resolver as mágoas, as dores, as desavenças. E tem uma parte que ele fala aqui de pedir perdão, e o perdão não é exatamente um perdão, mas eu acho que é resolver aquele laço negativo que foi estabelecido por alguma situação. E você pode falar com a pessoa, você não sabe como a pessoa vai reagir, nem se ela vai aceitar, mas é muito importante que você consiga resolver isso com você mesmo, para que você não fique conectado àquela pessoa daquela maneira, que você lembre daquela pessoa, mas não reviva aquelas dores, aquele momento, não fique nem se torturando, nem reforçando esse laço negativo com ela. É um processo bem longo, difícil, muitas vezes dolorido, mas ao mesmo tempo é muito libertador. A vida fica muito mais leve e os pensamentos eles ficam bem mais voltados para as coisas do bem, porque você começa a exercitar, isso se torna uma prática no dia a dia. Não é um conselho para ninguém, assim, é uma descoberta que eu queria apenas compartilhar com vocês e agradecer, porque todas essas leituras, né,
tudo que a gente divide, toda essa irradiação, toda a energia do grupo, isso me ajuda muito, tanto a despertar a minha consciência, a me tornar mais alerta aos meus pensamentos e a ter mais responsabilidade com as coisas, porque o conhecimento, na minha visão, ele traz muita responsabilidade. Então, é difícil continuar caminhando da mesma forma que eu caminhava anos atrás, porque hoje, com as nossas conversas e tudo que a gente é informado, eu tenho muito mais consciência do que está por vir. Então, é um viver hoje, pensando no futuro, ainda aqui na Terra, mas sabendo que a minha alma ela vai continuar. Então, o que eu quero para ela daqui para frente? Eu tenho que aproveitar esse momento que eu tenho tanto esse conhecimento, que não é muito, mas é muito mais do que eu tinha, que eu tenho que aproveitar a minha fé para caminhar o máximo que eu conseguir, para que na próxima, que eu não sei como é que eu vou vir, aonde eu vou reencarnar, eu tenha um caminhar para poder evoluir um pouco mais. É isso. Obrigada. Agora, eu não sei se eu comento o texto ou comento o que a Elisa falou. Gente, esse capítulo é muito bacana, né? Que ele fala da reencarnação como um ato de misericórdia tão lindo de Deus para todos nós, né? que é como se fosse uma eterna segunda chance que ele dá para a gente acertar o nosso caminho, né? Ah, você não fez direito? Tudo bem, você vai ter outra chance. Ah, não fez de novo? Tudo bem, você vai ter outra chance. E para ele está sempre tudo bem. E exatamente nessa parte que está parada, né? Ele fala, né, tudo isso, né, para você buscar sempre aproveitar essa possibilidade, né, como na escola, né, que a cada ano a gente aprende uma coisa nova e repete o que não aprendeu, revisa o que já aprendeu, mas esqueceu. Mas teve uma coisa que eu achei muito interessante, acho que está um pouco mais para baixo, tudo bem, mas se você tem o teu tempo, você vai voltar, se não tiver conseguido fazer tudo que tinha que fazer, você vai ter uma nova chance. Mas, assim, no momento que você percebeu, também não perca tempo. Parte para a resolução. Quer dizer, teve consciência da sua falha, do seu deslize, do seu erro, seja lá do que você fez ou pensou, então comece a consertar. Já que você entendeu que aquilo não era para ser feito, entende, então comece a consertar. E isso, às vezes, me faz pensar, sem querer me alongar muito, nessas pessoas que são tão veementes na defesa contra a reencarnação, que acho que na cabeça delas, isso, lá no fundo, inconscientemente, é uma forma deles justificarem qualquer situação, qualquer pensamento, qualquer atitude que eles possam tomar. Porque aí eles partem para esse pensamento que, é só, vou estar aqui só agora, depois eu não vou mais existir, então vou fazer tudo que eu puder fazer. E às vezes me vem essa coisa na cabeça, que as pessoas, inconscientemente, como desculpa para terem as ações, as atitudes, os pensamentos que têm, combatem essa ideia da reencarnação, porque se eles minimamente aceitarem isso, eles sabem que eles vão ter que prestar conta depois. E dizendo que isso não existe, eles se sentem aliviados. Então, ninguém vai me cobrar nada, eu posso fazer o que quiser. Diga, Jay. Pegando um pouco desse gancho, eu acho que a Vina está aí sabe explicar melhor. Olha só o que tem escrito aqui. Não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança por faltar à justiça na sua mais alta expressão. Isso tudo que você falou foi perdido no tempo e no espaço. As mensagens de Jesus havia, como ele fala aqui no texto, a reencarnação era de conhecimento geral. Mas aí existe uma coisa chamada ego. Eu vejo assim, por isso que eu falei com a Vina. Esse ego deturpou tudo. O ego, o poder. Então, essa coisa que você falou,
eu vou viver só essa reencarnação, eu vou fazer tudo o que eu puder. Eu acho que eles nem pensam assim, sabe? O ego é tão dominado, tanta prepotência, tanta vaidade, que eles pensam também que são até imortais dentro da própria matéria. Que aí fica essa luta pela ciência para nós permanecermos aqui o mais tempo possível. E aí você vê vários contos medievais da longevidade, disso e daquilo, entendeu? Tudo para preservar essa matéria aqui que é pútrida e é cheia de orgulho, vaidade, prepotência, isso tudo que cegou a humanidade. O estágio que nós estamos aqui já é um salto de qualidade muito grande, como ele fala aqui, que nós somos responsáveis pelos próprios atos e atitudes. Isso é muito profundo. Até então, até hoje em dia, poucas pessoas têm esse conhecimento. Só isso que eu queria falar. Eu acho assim que eu brinco muitas vezes que eu falo assim, as pessoas perguntam, eu falo assim, em primeiro lugar, eu sou reencarnacionista. Eu acredito piamente na reencarnação. O que eu vejo, às vezes, que quando um pouco diferente do Silvio, às vezes tem algumas pessoas também que podem pensar assim, não deu certo nessa, na próxima eu resolvo. E adia, né? Ficar adiando esse crescimento, né? Não vou falar assim, evolução, sei lá. Fica adiando, fica massageando o ego, como o Jair falou, e vira e fala assim, tudo bem, na próxima eu resolvo, na próxima eu resolvo. E então o ser humano, ele sempre tem uma maneirazinha de dar uma fugida, né, das responsabilidades, né? E a gente fica olhando isso, né? Que às vezes também eu vejo assim, que tem pessoas também que podem pensar assim, né? Que da próxima eu resolvo. E não resolve, né? E aí vai. Ainda nesse texto, um ponto que eu acho interessante é Jesus e a reencarnação, nessa questão da atualidade. Se a gente pensar o aspecto da reencarnação, porque o que acontece, à medida que a gente vai trabalhando os aspectos espirituais, o autoconhecimento, cada vez mais a gente vai olhando cada pessoa como uma complexidade cada vez maior. Aquela pessoa, a gente vai percebendo ela dentro de um contexto de família, dentro de um contexto de sociedade, a gente vai cada vez mais percebendo conexões, e ainda quando acrescenta a ideia de múltiplas vidas, a perspectiva, ela se torna muito maior. Então, começar a perceber toda a evolução da sociedade, de um ponto de vista de reencarnação, é um aumento de perspectiva do quanto nós estamos conectados, do quanto a vida vai nos colocando em situações diferentes e o quanto vamos trabalhando com aqueles tendões de Aquiles, aqueles pontos que não são fortes. Então, eu vejo essa questão da reencarnação e a sua atualidade impressionante, porque ao mesmo tempo que a gente está aumentando as perspectivas com as visões ecológicas, que cada vez mais percebe o planeta todo unificado, todo interconectado, quando coloca ainda todo esse aspecto da evolução do globo, gente, dá um boom assim na cabeça imenso, sabe? Então era isso que eu queria compartilhar. Nesse aspecto, né, da utilização da vida e da reencarnação, ela fala, a reencarnação de que te utilizas é concessão superior, não a desperdícios. Então, quando a gente olha para esse processo, né, seja ele de quem acredita que só vive uma vez ou que eu vou viver na próxima, a Joana nos convida a viver uma vida plena, né, a buscar elevar os padrões superiores, o bom, o belo e o justo,
porque ela diz assim, ok, se você errou, você vai ter uma nova chance, mas ela nos convida a buscar novos padrões. Então, quando a gente olhando a nossa sociedade de hoje, muitos padrões são ainda difíceis, doentios, destrutivos. Então, quando as pessoas pensam que vão viver só uma vez, ou que tem que aproveitar agora que depois elas vêm, muitas vezes elas colocam como uma forma de viver formas que são prejudiciais para o coletivo e muitas vezes para si própria. Então, esse convite, ela também nos traz para pensar a nossa vida, e pensar a nossa vida de uma forma descrucificada. Eu acho bonito, né? Não te crucifiques na consciência de culpa, mas vem, retoma o rumo e aproveita essa vida, ela é uma concessão superior. Você vai ter outras vidas, porque a reencarnação é uma lei de justiça. Agora, aproveita ela é uma concessão divina, que ela é única também, porque ainda que a gente volte outras vezes, a gente não volta mais como a Uina, filha da Maria Augusta, a gente volta em outras configurações. Então, ela traz essa beleza da vida de agora e de vivenciar de uma forma melhor, vivendo ela dentro dos padrões, né? Dentro do que Cristo nos trouxe, vivendo ela de uma forma saudável, ainda que a gente viva num planeta que traz, às vezes, muitas formas que vão prejudicar o nosso processo na vivência dessa vida. Eu só queria pegar um gancho dessa nativa, das pessoas pegarem e falar assim, não, eu vou postergar. Cada ser humano é um ser humano, e todos nós somos acompanhados pelos nossos mentores espirituais, e tem milhares de olhos e ouvidos que estão nos escutando. Tem uma passagem, de Paulo de Tarso, que eu não me lembro mais, que nós estamos envolvidos em uma multidão, não me lembro mais detalhes. O que é isso que eu quero falar? Que quando eu me tornei espírita, não, eu vou pegar, eu vou orar, tal. Não, foi tudo com o tempo, foi uma educação que meu mentor espiritual foi me mostrando e me canalizando para chegar onde eu cheguei. Porque quando eu era adolescente, as coisas aconteciam, eu tive, não, depois eu leio isso. Aí vinha rebordosa. Tudo isso a gente quer jogar. Então, isso que a Dilma falou, isso é comum no meio espírita, porque a pessoa não quer se autorreformular. Então, ela joga para o futuro aquela reformulação. Mas aí, aquela autorreformulação, aí o que acontece? Vem algumas rebordosas, só que às vezes ele está tão cego que não está sentindo aquelas rebordosas, entende? Claro que tem o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio também é entre aspas, porque existe a carta encarnatória. Em um desses processos, até já comentei com vocês aí, eu tive acesso em desdobramento à minha carta de reencarnatória, porque eu não queria, como eu falei, eu nasci de uma família que não era ateu, não era ateia, mas não tinha a vocação religiosa, entende? Então, fui na base da pancada mesmo. Então, quando tive acesso àquela informação da carta encarnatória e outras coisas que aconteceram na minha vida, que eu tive a consciência do caminho a seguir. É isso só que eu queria falar. Eu estava ouvindo, prestando bem atenção no que a Uina estava falando, né? E eu vejo exatamente assim. A Diva falou, não, ao contrário do Silvio. Não, eu penso igualzinho a Diva também. Eu acho que aquela história do cada um no seu tempo existe, mas é um grande desculpismo da humanidade para não assumir os seus erros e mudar. Então, eu sempre falei isso aqui mesmo, que aquela coisa, não esquenta não, cada um no seu tempo. De fato, acontece assim, mas as pessoas usam isso como desculpa. E eu acho que é exatamente como a Uina falou. A gente tem essa misericórdia, né, esse momento de justiça, de reencarnar, para voltar, para tentar consertar, mas o que eles esperam, né, e acho que ele deixa bem isso, até naquele pedaço que estava, a Joana deixa bem claro isso, né, aproveita o máximo. Se você percebeu que tinha um erro, você entendeu que alguma coisa não flui como deveria fluir, então já parte para tentar modificar aquilo, aproveita o máximo. Se não conseguiu fazer, tudo bem. A gente tem a misericórdia e vai te dar outra chance. Mas não é para você ficar contando com essa segunda chance, está difícil, então vou deixar para a próxima.
É para tentar fazer o máximo que você conseguir. Se conseguir tudo, ótimo. Garanto que eles vão aplaudir felizes da vida quando a gente fizer aquele breve retorno para o mundo espiritual. Mas a ideia, acho que é bem essa que a Wina passou aqui mesmo. A gente tem a chance, inúmeras chances, incontáveis, infinitas, por causa da misericórdia, da justiça, do amor, claro. Mas o que eles torcem com todas as forças é para a gente faça o máximo possível e torne cada uma de nossas jornadas, pelo menos naquele modo de ver, naquele momento, perfeito para nós. Wina, a Neuza abriu o microfone 2 vezes para falar. Olha, às vezes é hora de ficar calado. É porque eu gostei dessa palavra aí, desatrela-te. É porque eu costumo dizer assim que o que a gente vem fazer aqui é se relacionar, né? A principal ação, função é aprender a se relacionar. E quando você cria alguma situação, né, de desconforto com alguém, você cria um nó. Eu uso muito essa palavra, um nó, e você fica preso, atrelado. Então, eu gostei dessa palavra, desatrela-te dele. Perdoa e faculta a paz, o bem-estar, né? Não só para o outro, como para você. Muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, mas a espiritualidade sempre auxilia muito, né? Quando a gente pede auxílio, sempre vem. E aparecem até formas inusitadas das coisas se resolverem. É muito impressionante o que as portas, né, o caminho que é aberto pela espiritualidade. Então era isso que eu queria, que eu gostei muito dessa frase aí. Obrigada.